Graças a Deus. Aleluia. Muito bem, queridos e amados irmãos presentes, irmãos ouvintes. Uma vez mais eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso amado e querido Salvador Jesus Cristo. Irmãos queridos, irmãos amados, eu gostaria neste momento de pedir a tua atenção para a leitura e a meditação da palavra de Deus. Esta mensagem aqui tem um tema: o vale de ossos secos. Vamos então neste momento a leitura da palavra de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Antes de eu entregar a mensagem da palavra do Senhor, eu quero fazer um convite todo especial. Todos os irmãos presentes, irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, todos estão convidados para fazerem uma visita em qualquer uma das igrejas pentecostal Deus e Amor. Aqui em Manaus, a nossa sede estadual das igrejas pentecostal Deus e Amor está localizado na rua Alexandre Amorim 525, no bairro de Aparecida, no centro de Manaus, atrás do Colégio Militar. Temos culto todos os dias, de domingo a domingo, diariamente, de manhã, meio-dia, tarde e à noite. A entrada é livre, Jesus garante a nossa vitória. Vamos então à leitura da palavra de Deus. Livro, capítulo e versículo, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem mentira e sem engano, para que haja conversão, arrependimento e salvação de almas e vida para o reino de Deus. Vamos então, milhões e milhões de ouvintes, irmãos presentes. Vamos então, Ezequiel 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ezequiel 37, versículo 2. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ezequiel 37, versículo 3. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Ezequiel 37, versículo 4. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Ezequiel 37, versículo 5. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Que maravilha! Que tema poderoso é este tema que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para os moradores da terra. O mesmo Deus, o mesmo Senhor que usou o profeta Ezequiel para transmitir esta mensagem
da visão do vale de ossos secos. É o mesmo Deus, não mudou nada. É o mesmo Senhor que está agora falando com o mundo atual, falando com os moradores da terra, usando a minha fraca pessoa para transmitir a mensagem de Deus para os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, amados irmãos ouvintes, milhões e milhões de ouvintes, estes 5 versículos poderosos da palavra de Deus que nós acabamos de ler neste momento é o suficiente para o Senhor falar com os moradores da terra. Irmãos queridos, irmãos amados, irmãos ouvintes, Ezequiel 37, versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Irmãos amados, irmãos queridos, irmãos presentes, irmãos ouvintes, o profeta Ezequiel foi levado no Espírito no meio de um vale de ossos secos. O corpo do profeta ficou aonde ele estava, mas o Espírito do profeta Ezequiel foi levado pelo Senhor. Foi o Senhor que levou o Espírito do profeta no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Irmãos queridos, irmãos amados, esta é uma pura convicção que eu tenho, que é Deus que está me usando aqui agora, porque eu tive uma revelação quando eu estava pregando assim em uma de nossas igrejas pentecostal Deus é Amor, e havia uma multidão aproximadamente como umas 5.000 pessoas, e eu ouvi uma voz que falava no meu ouvido 3 vezes. 3 vezes aquela voz falou no meu ouvido: prega a minha palavra, prega a minha palavra, prega a minha palavra. E quando eu despertei da revelação, tive o discernimento que estava recebendo uma ordem para pregar a palavra de Deus. Que ouçam ou que deixem de ouvir, que queiram ou que não queiram ouvir, a palavra do Senhor tem que ser pregada. Como está? Livro, capítulo e versículo. O mesmo Deus que levou o profeta Ezequiel em espírito. Isso foi uma revelação de Deus na vida do profeta Ezequiel, para o profeta pregar para aquele povo rebelde que estava apostatado de Deus. O mesmo Deus que usou o profeta Ezequiel é o mesmo Deus que me deu a revelação e que está me usando aqui agora para eu pregar a sua palavra. Ou que ouça ou que deixe de ouvir, ou que queira ou que não queira ouvir, porque são rebeldes. Aleluia! Mas o Senhor mandou pregar a sua palavra. E aqui nós estamos diante do texto sagrado da palavra de Deus. Aleluia! Ezequiel foi levado pelo Senhor no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. Este vale era todo o território, todas as terras de Israel e Judá. Os ossos eram os filhos de Israel.
e os filhos de Judá. Secos, isto quer dizer, mortos espiritual. Tudo isso foi um tempo de apostasia que viveu Israel, que viveu Judá. E o Senhor levantou o profeta Ezequiel para profetizar a restauração e a renovação espiritual para o povo de Israel e o povo de Judá. Ezequiel 37, versículo 4. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Aleluia. Meus queridos, irmãos amados, estes ossos eram todos os filhos de Israel, era toda a nação de Israel. Você vai entender a palavra do Senhor. O osso não tem ouvido, então os ossos representam os filhos de Israel e Judá, que estavam mortos espiritual, que estavam apostatados de Deus. Deus manda ao profeta Ezequiel profetizar a palavra. Você vai entender a palavra de Deus. Aleluia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e poderosa e eterna. E através da palavra de Deus que o homem tem vida. Porque sem a palavra de Deus o homem não tem vida. E através da palavra de Deus que a mulher tem vida. Porque sem a palavra de Deus a mulher não tem vida. A palavra de Deus, aleluia, é uma bênção na vida do homem. O homem sem a palavra de Deus, ele é um homem morto. A mulher sem a palavra de Deus, ela é uma mulher morta. O povo de Israel e Judá estava na sepultura. Se o povo estava na sepultura, então espiritualmente o povo estava morto. Sepultura é lugar de morto. Se o povo estava na sepultura, porque espiritualmente o povo estava morto, porque espiritualmente o povo estava apostatado. A Bíblia diz no livro de Ezequiel 37, versículo 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Os ossos eram os filhos de Israel e Judá, que estavam apostatados de Deus, que estavam desviados de Deus, que estavam sem esperança. Aleluia! Porque eles estavam em pecado, porque eles estavam apostatados, porque eles haviam se apartado de Deus, porque eles estavam desviados de Deus. Para eles não havia mais esperança. Mas Deus manda ao profeta Ezequiel profetizar a palavra de vida. E o Senhor estava abrindo as suas sepulturas e arrancando eles das suas sepulturas. Ezequiel 37, versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vós farei sair delas, ó povo meu, e vós trarei a terra de Israel. Ezequiel 37, versículo 13. Então sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir as vossas sepulturas e vós fizer sair delas, ó povo meu. Ezequiel 37, 14. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vós porei na vossa terra, e
então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Irmãos queridos, irmãos amados, o povo de Israel e Judá, eles estavam dispersos, eles estavam espalhados, aleluia, porque por causa da apostasia que estava, aleluia, passando o povo estava corrompido, aleluia, o povo estava contaminado com o mundo, com a idolatria, com a prostituição, com o adultério, com a fornicação. O povo estava corrompido, o povo estava contaminado, aleluia, com os deuses do Egito, com os deuses dos cananeus, aleluia. O povo estava corrompido, o povo estava contaminado, o povo estava apostatado, o povo estava morto espiritual, aleluia. E Deus levanta o profeta Ezequiel para pregar a palavra para aquele povo, aleluia. A Bíblia diz, Ezequiel 36, versículo 25, então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vós purificareis. O povo estava na imundícia da idolatria e do pecado, mas Deus prometeu enviar uma água purificadora para limpar o povo das suas imundícias. Esta água é a palavra de Deus, que tem um poder sobrenatural para lavar a vida do homem, para limpar a vida do homem, para purificar a vida do homem, para santificar a vida do homem, para limpar a vida da mulher, para purificar a vida da mulher, para santificar a vida da mulher. Aleluia! A palavra de Deus tem um poder sobrenatural. A Bíblia diz no livro de João, disse o Senhor Jesus Cristo, São João 15, versículo 3, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. O Senhor disse para os discípulos, o Senhor falou para o seu discípulo que ele já estava limpo por causa da palavra, a palavra que eles ouviram, a palavra que eles receberam. A palavra do Senhor, ela lava o homem, ela lava a mulher. A palavra de Deus, ela alimpa o homem, ela alimpa a mulher. A palavra de Deus, ela purifica o homem, ela purifica a mulher. Ela santifica o homem, ela santifica a mulher. É a palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, é que lava o homem e a mulher do pecado, da imundícia, da idolatria, da prostituição, do adultério, da fornicação e de toda prática pecaminosa de pecado. Aleluia! Ezequiel 36, versículo 26. Dai-vos um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Tirarei de vós um coração de pedra, e vós darei um coração de carne. Ezequiel 36, versículo 27. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardem os meus juízos e os observeis. O povo estava com o coração de pedra, estavam apostatados de Deus, estavam corrompidos com o mundo e com o pecado. O povo de Israel e o povo de Judá, eles estavam corrompidos, eles estavam contaminados, eles estavam apostatados, eles estavam mortos espiritual de Deus. Aleluia! É a mesma apostasia, é a mesma situação que passou Israel e Judá, é a mesma situação que está acontecendo hoje
no mundo atual é a mesma coisa. A mesma situação que passou Israel e Judá é a mesma coisa que está passando, que está vivendo os moradores da terra, os moradores do mundo atual. Ezequiel 37, versículo 12, disse o Senhor: portanto, profetiza e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vós fareis sair delas, ó povo meu, e vós darei a terra de Israel. Deus está falando com o seu povo. Povo meu é o povo de Deus. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando com a sua igreja. E Deus está falando com os ouvintes. E Deus está falando com os ímpios. E Deus está falando com os moradores da terra. Porque Deus não faz acepção de pessoa. Deus quer salvar toda a humanidade. Mas para o homem ser salvo, ele tem que sair da sepultura do pecado. São milhões e milhões, e milhões e milhões de almas em vida hoje que estão na sepultura, que estão apostatados, que estão mortos espiritual, na sepultura do pecado. São milhões e milhões de almas em vida que estão na sepultura da prostituição. São milhões e milhões de vidas que estão na sepultura do adultério. São milhões e milhões de vidas que estão na sepultura da fornicação. São milhões e milhões de vidas que estão na sepultura, a sepultura do divórcio. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura, a sepultura das pinturas. São milhões e milhões de vidas que estão na sepultura, a sepultura das vaidades. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura, a sepultura da idolatria. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura das drogas. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura dos vícios. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura do crime. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura da bruxaria. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura da macumbaria. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura da feitiçaria. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura, a sepultura do homossexualismo. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura da mulher lesbianismo, na sepultura dos jogos. São milhões e milhões de almas e vida que estão na sepultura do pecado, aleluia, na sepultura do televisão, a imagem da besta. O televisão é ídolo, está em todo mundo, enganando os moradores da terra. O televisão ídolo. São milhões e milhões de almas e vida em todo o mundo que estão na sepultura do televisão, a imagem da besta que está por toda a terra, que está por todo o mundo, enganando os moradores da terra. A Bíblia Sagrada diz, no livro de 1 João, que o apóstolo João, o apóstolo do amor, o apóstolo João diz, 1 João 5, versículo 21, filhinhos, guardai vós dos ídolos. Aí está o apóstolo João dizendo, filhinhos, guardai vós dos ídolos. O mesmo Espírito Santo que usou o apóstolo João é o mesmo Espírito Santo que está me usando aqui agora para alertar os moradores da terra, para alertar o povo de Deus, para alertar os moradores do mundo, para que fuja dos ídolos, da idolatria, aleluia.
glorificado é o nome santo do Senhor. Então, 1 João 5:21, o apóstolo diz: filhinhos, guardai vós dos ídolos. Então, televisão é ídolo, a televisão é idolatria, a televisão está em todo mundo, a televisão é a imagem da besta, a televisão transmite toda classe de pecado, toda classe de maldade. Tudo que você puder imaginar passa no televisão. No televisão passa o crime, passa a droga, passa, aleluia, o lebialismo, o sexualismo. No televisão passa o adultério, a fornicação, a prostituição, o jogo, destruição de lar e família. No televisão passa tudo que não presta, tudo que tem neste mundo. O televisão transmite dentro da tua casa, através das programações mundanas. A televisão é a imagem da besta. 1 João 2, versículo 15. O apóstolo João diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A televisão é coisa do mundo, porque não pode ser de Deus, não pode ser do céu, nunca foi, nunca será. Deus é santo, Deus é luz, e Ele não habita nas trevas. Então televisão é coisa do mundo, não é do céu não, não é de Deus não é de Jesus não é do Espírito Santo não, é uma coisa do mundo, é uma tecnologia mundana, que transmite toda a classe de pecado, que transmite toda a classe de maldade. A televisão tira o temor de Deus do coração do homem. O homem não tem temor de Deus, não tem tempo para Deus, não tem sequer o tempo de adorar a Deus nenhuma hora, e passa a noite na televisão se prostituindo, assistindo filmes de pornografia. A televisão tira o temor de Deus do coração da mulher. A mulher não tem tempo para Deus, não tem tempo de cultuar a Deus, não tem tempo de louvar a Deus, de adorar a Deus, mas tem tempo de estar, aleluia, assistindo novelas, filmes de pornografias, assistindo jogos, assistindo as imundícias deste mundo. Televisão é uma idolatria, televisão é a imagem da besta, e aqui o Senhor está me usando para que você venha ter temor de Deus e fugir deste ídolo, e fugir da idolatria, e passar a ter temor de Deus, e passar a servir a Deus, e passar a adorar a Deus. Deus te ama, minha irmã. Deus te ama, meu irmão. Deus tem um plano na tua vida, minha irmã. Deus tem um plano na tua vida, meu irmão. Atenção, atenção, ouvinte. Milhões e milhões de ouvintes. Jesus te ama. Deus tem um plano na tua vida. Deus quer salvar a tua alma. Deus quer te arrancar desta sepultura, da sepultura do pecado, da sepultura da idolatria, da sepultura da maldade. Deus quer preparar a tua vida para o grande dia do arrebatamento, para o grande dia da eternidade, para o grande dia da salvação. Aleluia! A Bíblia Sagrada diz no livro de Romanos, disse Paulo, Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. No pecado você vai morrer, minha irmã.
No pecado você vai morrer, meu irmão. Na idolatria você vai se perder, meu irmão. Na idolatria você vai se perder, minha irmã. Adorando a imagem da besta você vai se perder, minha irmã. Adorando a imagem da besta você vai se perder, meu irmão. Mas Deus te ama. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem um plano na tua vida. Deus não quer que você se perca, não. Deus não quer que você se perca, não. Mas Deus quer que você se arrependa. Mas Deus quer que você se converta. Mas Deus quer que você se salve. Mas Deus quer que você tenha a vida eterna. O Senhor já nos disse, no livro de São João 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus não quer que você pereça, não, meu irmão. Deus não quer que você pereça, não, minha irmã. Mas Deus quer que você saia desta sepultura, da sepultura do pecado, a sepultura que você se encontra. Deus quer salvar a tua alma, Deus quer salvar a tua vida. Aleluia! Hoje você está ouvindo o anúncio da palavra, uma palavra sã, uma mensagem sã, uma mensagem poderosa para mudar a tua vida, para salvar a tua vida. Você está ouvindo uma mensagem que está vindo do trono de Deus, do coração de Deus, sem rodeio, sem teologia, sem gaguejado, sem gritaria, sem pula-pula, sem reteté, sem mentira e sem engano. Você está ouvindo uma mensagem sã que tem o poder para arrancar você desta sepultura do pecado, da maldade, do engano, do erro que você se encontra, esta sepultura do adultério, da fornicação, da prostituição, da idolatria, esta sepultura da maquiagem, da vaidade, da pintura, esta sepultura do divórcio, esta sepultura do crime, do jogo, do pecado e da maldade. Deus quer tirar você desta sepultura. Deus quer santificar a tua vida. Deus quer preparar a tua vida para o dia da eternidade, para o dia da salvação,